Leve essa cega, ela não serve para nada. Que vida difícil, meu Deus. Leva essa menina e pronto. Cega só ocupa lugar, nem para cá. Orçamento serve. A moça ficou imóvel, as mãos procurando a beirada do vestido, tentando adivinhar pelo ar quem estava ali. Ela só conhecia aquela casa pelo som, o rangido do banco, o tinido da espora, o peso da autoridade, desde que a varíola levou sua mão. Tudo virou castigo, e agora, pela primeira vez, ela entendeu que o pai não queria apenas que ela obedecesse, ele queria que ela desaparecesse. O vaqueiro José ficou em pé, com a poeira do curral ainda grudada na roupa. Não pediu licença para sentir pena, nem baixou a cabeça para aceitar injustiça. Ele olhou para o coronel como que ele mede um homem por dentro e disse, sem teatro, então escute bem, ela será minha mulher. A sala perdeu o ar. O coronel tentou rir daquilo, mas a surpresa travou a voz. A moça sentiu o coração bater errado, como se tivesse ouvido o próprio nome pela primeira vez. José se aproximou devagar, ofereceu o braço e guiou a jovem até o quarto, não como quem leva um peso, mas como quem guarda algo, o raro. E quando a porta se fechou, ele fez uma coisa que ninguém naquela fazenda imaginaria e que ia mudar o destino dela para sempre. Ele parou na entrada do quarto, esperou que ela registrasse o novo espaço. Pelo ar mais fechado, pelo cheiro de madeira velha e lamparina, Ana não sabia o que esperar. Ninguém nunca a havia levado a lugar nenhum com cuidado. Sempre foi empurrada, puxada, esquecida no canto. Mas ali, naquele momento, ela sentiu algo diferente, a presença firme de alguém que não tinha pressa, que não a tratava como obstáculo. José caminhou devagar pelo quarto, descrevendo cada canto em voz baixa. A cama fica aqui do lado direito, a janela está na parede da frente, sempre aberta de manhã. O baú fica no pé da cama, sempre no mesmo lugar. Ele colocou a mão dela sobre a madeira da cama, guiou os dedos dela até a beirada do colchão. Você vai saber onde está tudo. Nada vai mudar de lugar sem eu te avisar. Ela ficou parada, processando aquilo. Estava acostumada com o caos da casa do pai, onde móveis apareciam do nada. Onde tropeçar era rotina e ninguém se importava. Ana tinha 22 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de rejeição, de que nasceu cega. O pai nunca escondeu a decepção. Nos primeiros anos, a mãe protegia e inventava histórias, ensinava ela a se virar pelo tato e pela memória, mas quando a varíola chegou, a febre levou a única pessoa que via Ana como filha, não como defeito. O pai, coronel endurecido pelo sertão e pela perda, transformou o luto em crueldade silenciosa. Não batia, mas ignorava. Não gritava, mas deixava claro em cada gesto que ela era um peso. Ana acordava antes de todos, tateava até a cozinha, preparava café sem ver, servia sem ser vista, comia por último, dormia no quarto dos fundos, vivia nos intervalos da casa. As empregadas cochichavam quando ela passava, os vaqueiros desviavam dela como se cegueira pegasse pelo ar, e o pior de tudo era que Ana começou a acreditar e eles estavam certos. Ela carregava uma culpa invisível, um sentimento de que havia nascido errada, de que Deus a havia esquecido. Rezava todas as noites pedindo força, mas também pedindo desculpas por existir. A voz da mãe ainda ecoava nos sonhos. Você não é o que falta nos seus olhos, Ana. Você é o que sobra no seu coração, mas sem a mãe ali para repetir isso. A frase foi perdendo força. O silêncio da fazenda engoliu tudo e Ana foi sumindo junto. Agora, naquele quarto pequeno e organizado, ela sentia algo estranho. Não era alívio, não era felicidade, era confusão. Por que esse homem a escolheu? Porque ele falou minha mulher, como se ela fosse alguém de valor. Ela não conhecia José direito. Sabia que ele trabalhava na fazenda há anos, que era quieto. O pai confiava nele para lidar com o gado, mas nunca tinham conversado. Ele nunca havia tratado ela com pena, mas também nunca havia se aproximado. Até aquele dia, José pusou uma cadeira e sentou. Ana ouviu o rangido da madeira, o som dele ajeitando o chapéu nas mãos. Eu não vou mentir para você. Ele começou com uma voz que não carregava promessas vazias.
a vida aqui vai ser simples. Não tenho riqueza, tenho 3 vacas, um pedaço de terra herdado do meu avô e uma casa que mal cabe 2 pessoas. Mas o que eu tenho você também tem, e ninguém vai te tratar como se você não existisse. Não enquanto eu tiver voz. Ana sentiu um nó subindo na garganta. Não era costume ouvir isso. Não era costume alguém incluir ela em alguma coisa. Eu aceito, ela disse quase num sussurro. Não porque amava ele, não porque entendia o que estava acontecendo, mas porque qualquer lugar era melhor do que aquela casa onde ela era sombra. José levantou, ajudou ela a sentar na cama. Descansa hoje, mãe. A gente começa de verdade. Ele saiu do quarto, mas antes de fechar a porta parou. Diana, você não me dá trabalho. Você é trabalho que eu escolhi ter. Ela ficou sozinha. No escuro que sempre foi dela, mas dessa vez, pela primeira vez. O escuro parecia um pouco menos pesado. A mudança para a casa de José aconteceu rápido. O coronel não fez cerimônia, não. Deu bênção, apenas acenou com a cabeça e voltou para dentro. Ana carregava um saco com suas poucas roupas e uma imagem de santo que a mãe havia deixado. O caminho até a propriedade de José foi feito em silêncio, mas não era um silêncio incômodo. Era como se os dois estivessem medindo o peso daquela decisão. A casa era pequena mesmo, 2 peças, cozinha de chão batido, um curral aos fundos, mas tinha algo que a fazenda do pai nunca teve. Organização pensada para ela. José tinha marcado o chão com pedras pequenas nos cantos, pendurado uma corda entre a casa e o poço. Para ela seguir, colocado uma tábua no degrau da porta para ela sentir quando estava entrando. Ana percebeu isso aos poucos, conforme os dias passavam. Ele não fazia alarde, apenas preparava o ambiente para cá. Ou ela pudesse existir sem tropeçar a cada passo. E foi ali, naquela rotina simples de ordenhar vacas, lavar roupa no riacho, preparar queijo com as mãos, que Ana começou a se encontrar. Pela primeira vez ela tinha função, tinha importância. José nunca tratou como coitada. Ensinava, corrigia quando necessário, mas sempre com respeito. E Ana, que passou a vida inteira achando que era invisível, começou a perceber que talvez o problema nunca tivesse sido ela. Talvez o problema fosse quem escolhia não enxergar. Nos primeiros meses na casa de José, Ana acordava de madrugada com o coração apertado. Não era pesadelo, era memória. A voz do pai ecoava como fantasma. Você me envergonha, nem para casar você presta. Ela tentava afastar aquilo, concentrar no som das vacas o curral, no cheiro do café que José já tinha preparado. Mas a culpa era teimosa. Ana carregava dentro de si a certeza de que era defeituosa, de que havia nascido errada, de que Deus a tinha esquecido. No meio do caminho, e por mais que José tratasse ela com dignidade, por mais que a vida ali fosse melhor, havia uma parte dela que ainda acreditava que não merecia nada daquilo. O coronel nunca foi homem de afeto fácil. Criado no sertão brabo, onde demonstrar emoção era visto como fraqueza, ele aprendeu cedo a endurecer quando conheceu a esposa, uma mulher de fé inabalável. E coração imenso, ele se permitiu amolecer um pouco. Ela trouxe leveza para aquela fazenda dura, plantou flores onde só havia espinho, cantava enquanto costurava, rezava em voz alta antes de dormir. E quando Ana nasceu cega, foi a mãe quem segurou a família. Foi ela quem disse ao marido: essa menina é bênção, não castigo. Foi ela quem transformou a cegueira em neta. Não em identidade. O coronel aceitou porque confiava na esposa. Mas no fundo sempre teve vergonha. Vergonha de apresentar a filha cega para os vizinhos. Vergonha de admitir que sua linhagem tinha falha. Vergonha de não conseguir resolver aquilo quando a varíola chegou rápido. A febre alta, as feridas, o delírio. A esposa chamava por Ana entre os tremores, pedia que cuidassem dela. Repeti, que a menina era forte, mas em 3 dias estava morta. O coronel ficou paralisado, não chorou no enterro, não falou no velório, voltou para casa e trancou o quarto por uma semana. Quando saiu estava diferente. O luto tinha virado raiva e a raiva precisava de alvo. Ana tinha 15 anos, quando perdeu a mãe. Nos 7 anos seguintes perdeu o pai também, não fisicamente, mas emocionalmente. E ele parou de olhar para ela, parou de incluir ela nas conversas.
Quando precisava se referir a ela, falava menina ou ela, como se o nome doesse. E quando falava diretamente com Ana, Kat. A palavra era uma lâmina, não serve nem para isso. Sua mãe se matou cuidando de você? Eu devia ter te mandado embora quando ela morreu. Ele nunca bateu, nunca levantou a mão, mas machucava de um jeito que doía mais fundo, que não deixava marca visível, mas deixava a alma em pedaços. Ana acreditava em tudo, achava que a mãe tinha morrido por causa dela, achava que era fardo, mesmo, achava que Deus tinha virado as costas, e mesmo assim, toda noite ajoelhada no chão frio do quarto, rezava, pedia força para acordar no dia seguinte, pedia perdão por existir, pedia que as desse um sinal de que ela tinha algum propósito. A fé dela era estranha, não era a fé de quem espera milagre, era a fé de quem só quer sobreviver mais um dia. O coronel sabia cá, ou estava sendo cruel, sabia que estava descontando na filha a dor que sentia pela esposa, mas não conseguia parar. Cada vez que olhava para Ana, via a mulher que perdeu, via os olhos fechados dela e lembrava os olhos da esposa se fechando pela última vez. Via a fé inabalável de Ana e lembrava da fé da esposa, que não impediu a morte. A lógica era torta, mas dor não segue ele. Lógica, dor procura culpado, e Ana estava ali vulnerável, dependente, perfeita para carregar o peso que ele não suportava sozinho. Houve um dia, poucos meses antes de José levar Ana embora, em que o coronel quase mudou. Ele estava na varanda, ouvindo Ana rezar no quarto. A voz dela era baixa, mas firme. Ela agradecia pelas pequenas coisas, pelo pão que comeu, pela chuva que caiu, pela saúde que tinha. E então pediu: Senhor, se eu sou peso demais, leva eu também. Mas se ainda tem algum propósito aqui, me mostra, porque eu tô cansada de não entender. O coronel sentiu-a. Jogou se mexer no peito, quase levantou, quase foi até o quarto, quase pediu perdão, mas o orgulho segurou ele no lugar e no dia seguinte voltou a tratar ela como sempre tratou. Quando José pediu a Ana em casamento, o coronel sentiu alívio. Não foi generosidade, foi livramento. Ele não precisaria mais olhar para a filha e lembrar da esposa. Não precisaria mais carregar aquela culpa disfarçada de raiva. Mas também sentiu algo que não esperava: inveja. Inveja de José, que conseguia enxergar valor onde ele só via defeito. Inveja da coragem de um vaqueiro simples que fez o que um coronel orgulhoso nunca conseguiu: escolher o certo em vez do fácil. Nos meses seguintes, o coronel viveu sozinho na fazenda grande. As empregadas cuidavam da casa, os vaqueiros cuidavam do gado, mas a solidão era pesada. Ele começou a adoecer. Primeiro foi tosse, depois febre, depois uma fraqueza que não passava. Chamaram benzedeira, chamaram médico de cidade vizinha, mas nada resolvia. O corpo estava desistindo e ele sabia, mas o que mais doía não era o corpo, era a consciência. Deitado na cama sozinho, ele pensava em Ana, pensava em cada palavra cruel, em cada olhar de desprezo, em cada momento que poderia ter sido diferente. E pela primeira vez, desde a morte da esposa, o coronel chorou. Ana não sabia de nada disso. Estava ocupada construindo vida nova. Aprendeu a fazer queijo, a cuidar das vacas, a lavar roupa no riacho, seguindo as marcas que José fez para ela. Descobriu que tinha talento para trançar palha e começou a fazer cestos que José vendia na feira. Descobriu que conseguia cantar enquanto trabalhava, coisa que nunca fez na casa do pai. E aos poucos a culpa foi dando lugar a outra coisa. Não era felicidade completa ainda, era paz, era a sensação de que, talvez, só talvez ela não fosse defeito, talvez fosse só uma pessoa que nasceu diferente e que isso não definia seu valor. José percebia a transformação, via ela sorrir mais, falar mais, confiar mais. E percebia também que havia algo ainda preso nela, algo que aprendia ao passado. Uma noite depois do jantar, ele perguntou: Você sente falta dele? Ana ficou quieta. Sabia que ele falava do pai. Não sei se é saudade. Ela respondeu devagar: Acho que é mais vontade de entender por que ele me odiava tanto. José respirou fundo. Ele não te odiava, Ana. Ele odiava a dor dele. E você era o espelho mais fácil.
A frase ficou no ar. Ana processou aquilo nos dias seguintes e foi assim, no meio da rotina simples daquela vida nova, que ela começou a entender uma verdade difícil. Perdoar não era sobre o outro merecer, era sobre ela se libertar. José não era homem de muitas palavras, mas era homem de olhar atento. Trabalhava na fazenda do Coronel Acu. Há 8 anos, desde que o avô dele morreu e deixou aquele pedaço pequeno de terra como herança. O terreno não dava para viver sozinho dele. Então, José dividia o tempo. De manhã que dava das próprias 3 vacas leiteiras, vendia queijo na feira e à tarde. Trabalhava pro coronel manejando o gado. Era rotina simples, vida honesta, sem sobressalto. Mas tudo mudou no dia em que ele viu Ana tropeçar a escada da varanda e ninguém se mexer para ajudar. Ela tinha uns 17 anos naquela época, ainda tinha mãe viva, mas a mulher estava ficando fraca, doente, passava mais tempo de cama do que em pé. E Ana começava a fazer tudo sozinha. Buscava água, lavava roupa, preparava comida, tateando, errando, acertando, aprendendo a se virar sem enxergar e sem ajuda. José viu quando ela derrubou a bacia de roupa molhada no chão e ficou de joelhos, juntando peça por peça, enquanto as empregadas riam baixinho na cozinha. Viu quando ela queimou a mão no fogão e ninguém correu. Com banha. Viu quando ela comia sozinha no canto da cozinha, depois de todo mundo com o prato que sobrou, e cada vez que via, sentia algo apertar no peito. Não era pena, era indignação. Tinha sido criado pelo avô depois que os pais morreram de febre. Quando ele tinha 5 anos, o velho era duro, mas justo, e ensinou José a trabalhar com as mãos, a respeitar a terra, a não desperdiçar nada. E ensinou também uma coisa que José nunca esqueceu. Homem de verdade não mede força pelo que derruba, mede pelo que levanta. O avô falava isso sempre que via alguém sendo cruel com o mais fraco. Falava quando via patrão maltratando o peão, marido humilhando mulher, pai jogando o filho de lado. E José cresceu com isso entranhado. Não suportava ver injustiça, não suportava ver gente sendo tratada como descartável. E ali estava Ana, filha de coronel, mas vivendo pior que empregada, cega, mas trabalhando mais que qualquer um daquela casa, sozinha, mas nunca reclamando. José começou a prestar atenção nela de um jeito diferente. Observava como ela memorizava os caminhos pelo som dos passos, como contava degraus em voz baixa, como sentia a textura das coisas para saber o que era. E percebeu que ela não era frágil, era forte de um jeito que pouca gente conseguia ser, porque acordar todo dia sabendo que ninguém te quer e ainda assim acordar com fé. Isso não era fraqueza, isso era coragem bruta. Teve um dia que mudou tudo na cabeça de José. Foi numa tarde quente, dessas que o sol racha a terra e o ar fica parado. Ele estava consertando a cerca do curral, quando ouviu a voz de Ana vindo da capela pequena que ficava nos fundos da fazenda. Ela estava rezando em voz alta, sozinha, achando que ninguém ouvia, e José ouviu cada palavra. Ela agradecia pela comida que tinha comido, pela chuva que tinha caído na semana passada, pela saúde que ainda tinha, e então ela pediu: Senhor, eu sei que sou diferente, sei que nasci assim por algum motivo que eu não entendo, mas me dá força para não desistir, me dá força para acreditar que eu ainda sirvo para alguma coisa, porque às vezes, Senhor, eu fico tão cansada de tentar e não ser vista. José parou de martelar, ficou parado, segurando o arame, sentindo aquelas palavras atravessarem ele. Não era autopiedade, era a súplica honesta de alguém que estava se afogando devagar e pedindo ar. E foi ali naquele momento que José decidiu, não sabia ainda como, mas sabia que ia fazer alguma coisa, porque se ninguém mais via valor naquela moça, ele via. E se ninguém mais ia estender a mão, ele ia. Passou a observar ainda mais. Reparou que Ana nunca pedia nada, nunca reclamava. Quando errava, pedia desculpa. Quando acertava, ninguém elogiava. Ela vivia num do permanente de invisibilidade e mesmo assim mantinha a dignidade. José conhecia gente que tinha tudo e vivia reclamando. Conhecia homem forte que desmoronava por muito menos. Mas Ana adiantava, e isso mexeu com ele de um jeito que não esperava. José nunca tinha pensado em casamento,
não porque não quisesse, mas porque vida de vaqueiro pobre não atraía pretendente. Ele tinha o básico, casa pequena, terreno herdado, 3 vacas que davam leite suficiente para vender e sobreviver. Não era riqueza, mas era dele, herdado com o suor do avô, mantido com ele o suor dele. E de repente, olhando para Ana, ele pensou: e se eu oferecesse isso para ela? E se eu desse para ela o que ninguém está dando? Um lugar onde ela é vista. A ideia foi ser crescendo. Não era romantismo de história fantasiosa. Era decisão prática de homem que viu injustiça e decidiu consertar. Mas também tinha algo mais. José começou a admirar Ana de um jeito que ia além da indignação. Admirava a fé dela, a força silenciosa, a maneira como ela não deixava a crueldade dos outros a transformar em pessoa cruel. Ela poderia ter ficado amarga, poderia ter desistido, mas não ficou. Não, o desistiu. E José respeitava isso mais do que respeitava qualquer riqueza. Quando a mãe de Ana morreu, José viu a transformação no coronel. O homem ficou ainda mais duro, ainda mais diste. Antes, Ana ficou ainda mais sozinha. José pensou em falar com o coronel naquela época, mas sabia que não ia adiantar. Coronel orgulhoso não escuta vaqueiro pobre. Então esperou, observou e quando viu que a situação não ia melhorar, que o coronel estava cada vez mais cruel e Ana cada vez mais apagada, ele tomou coragem. Foi numa tarde de sábado depois do trabalho. José pediu para falar com o coronel. O homem estava na varanda tomando cachaça, olhando para o horizonte com cara de quem perdeu algo e não sabe onde procurar. José chegou perto, tirou o chapéu, respirou fundo. Coronel, vem falar sobre Ana. O coronel nem virou a cabeça. O que tem ela? José escolheu as palavras com cuidado. Eu quero casar com ela. O silêncio que veio depois foi pesado. O coronel finalmente olhou para José com aquela expressão de quem não sabe se ouviu direito, e então disse aquilo que José esperava e ao mesmo tempo não acreditava que ia ouvir. Leva ela. É cega, só me dê. Há trabalho. Nunca vai orar essa família mesmo. José sentiu a raiva. Subir e queria gritar que Ana valia mais que a fazenda inteira, que cegueira não definia caráter, que o coronel estava jogando fora e que a coisa pura que lhe restava, mas não gritou. Olhou firme para o coronel e disse devagar, com convicção que vinha de lugar fundo: ela será minha mulher e será a mulher mais honrada desta terra. E virou as costas antes que a raiva virasse outra coisa. Ana estava no quarto quando José bateu na porta. Ela atendeu com aquela postura de quem sempre espera a ordem, nunca convite. José falou, direto, sem rodeio: Ana, eu falei com seu pai. Eu quero casar com você. Não tenho riqueza, mas tenho honestidade. Não tenho fazenda grande, mas tenho respeito. E prometo que na minha casa você nunca vai ser tratada como peso. Ana ficou parada, processando. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha oferecido escolha. Por quê? Ela perguntou e a voz saiu baixa, confusa. José pensou na resposta. Poderia ter dito que sentia pena. Poderia ter inventado um romance que não existia ainda. Mas escolheu a verdade. Porque eu vejo você e o que eu vejo vale a pena. Ana aceitou. Não porque amava José naquele momento. Não porque entendia completamente o que estava acontecendo, mas porque, pela primeira vez na vida, alguém a escolheu, e escolher, mesmo esse, em amor imediato, já era mais do que ela tinha recebido em 22 anos de vida. O casamento aconteceu numa quinta-feira de manhã, sem festa, sem convidados, sem nada que lembrasse celebração. Foi na casa do padre da vila, com 2 testemunhas que o próprio padre arrumou na rua. Ana vestia o mesmo vestido que usava aos domingos, lavado e passado com cuidado. José vestia a camisa menos surrada que tinha. Com o chapéu nas mãos, o padre falou rápido, como quem tem pressa de terminar, e quando disse podem se beijar, José apenas tocou a testa de Ana com os lábios, devagar, respeitoso. Ela sentiu o calor daquele gesto e pensou, isso é real. Alguém realmente me escolheu. A volta para a casa de José foi silenciosa, mas não era silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas tentando entender o que acabou de acontecer. O peso da decisão que tomaram, a vida nova que começava ali.
Ana segurava o braço de José, sentindo o passo firme dele, a segurança de quem conhece o caminho. Ela memorizava tudo, quantos passos dá. Vila até a estrada de terra, o som diferente do chão, quando saíam da rua principal, o cheiro de capim seco que indicava que estavam chegando perto da propriedade dele. Tudo era informação, tudo era mapa mental que ela precisava construir para se virar sozinha. Depois, quando chegaram, José parou na frente da casa. Chegamos, ele disse, a casa é pequena, mas é nossa. Agora vou te mostrar tudo, cada canto, cada móvel, para você saber onde está tudo. Ana sentiu ainda processando aquela palavra. Nossa, nunca teve nada. Que fosse nosso, sempre foi deles, do pai, da fazenda. Mas agora tinha algo que era dela também, mesmo que fosse uma casa de 2 peças de chão batido, era dela. José guiou ela pro quarto, descreveu onde ficava a cama, onde ficava o baú, onde ficava a janela. Colocou a mão dela sobre cada objeto, deixou ela sentir a textura, a altura, a posição. Eu marquei o chão, com pedras pequenas nos cantos. Ele explicou, se você pisar nelas. Sabe que está perto da parede e tem uma corda esticada da casa até o poço para você não se perder no quintal. Ana sentiu um aperto no peito. Ninguém nunca tinha feito isso por ela. Ninguém nunca tinha pensado nela dessa forma, planejando, facilitando, cuidando. Nos primeiros dias, Ana andava devagar pela casa, memorizando cada detalhe. Contava os pás. Os da cama até a porta, memorizava o rangido do piso em certos pontos. Aprendia onde José guardava as coisas, onde ficavam as panelas, onde ficava o balde de água. E José tinha paciência, nunca apressava ela, nunca reclamava quando ela derrubava algo, apenas ajudava a juntar, reorganizava, explicava de novo. Uma manhã, José acordou antes do sol e foi ordenhar as vacas. Ana ouviu o barulho dele saindo e ficou deitada, escutando os sons da manhã, o canto dos pássaros, o mugido das vacas, o vento batendo na janela, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo. O do dia que vinha, levantou, tateou até a cozinha, acendeu o fogo com a técnica que José tinha ensinado e preparou o café. Quando ele voltou com o leite fresco, encontrou a mesa posta, o café pronto e Ana sentada esperando. José parou na porta, olhando aquela cena, e sentiu algo se mexer no peito. Não era paixão arrebatadora de história romântica, era algo mais profundo. A parceria era respeito virando afeto. Você fez tudo isso sozinha? Ele perguntou, não com surpresa condescendente, mas com genuína admiração. Ana sorriu um sorriso pequeno, mas real. Cis, você ensinou bem. José sentou na mesa, tomou o café que ela tinha preparado e pensou que tinha feito a escolha certa, não porque Ana precisava dele para sobreviver, mas porque ela merecia alguém que a visse como capaz. As semanas foram passando e Ana foi se transformando, não fisicamente, mas internamente. A culpa que carregava começou a se dissolver. A voz do pai, dizendo que ela era peso, começou a perder força, porque ali, naquela casa pequena, ela tinha função, fazia queijo, lavava roupa que dava da horta que José plantou perto da casa, e toda vez que fazia algo, José conhecia, não com elogio exagerado, mas com respeito simples. Ficou bom esse queijo, a roupa tá bem lavada, você tem jeito para isso. Mas havia algo que ainda incomodava a Ana, uma pergunta que ela não conseguia fazer, mas que rondava a cabeça dela toda noite, antes de dormir. Porque José tinha feito aquilo, porque tinha escolhido ela. Não fazia sentido. Ele poderia ter escolhido qualquer moça da vila, moças que enxergavam, que traziam dote, que vinham de família melhor, mas escolheu ela, a cega, a rejeitada, a que ninguém queria. Uma noite depois do jantar, Ana juntou-se. Coragem, José. Ela começou e a voz saiu mais trêmula que pretendia. Posso te perguntar uma coisa? José estava consertando um arreio perto da lamparina, parou o trabalho. Pode. Ana respirou fundo. Por que você casou comigo? De verdade? Não precisa inventar resposta. Bonita, eu só preciso entender. José ficou quieto por um tempo, pensando em como responder aquilo com honestidade, mas sem machucar.
Vok. E lembra daquela tarde que você estava rezando na capela? Ele começou. Eu ouvi você pedindo força para não desistir, pedindo para Deus mostrar que você ainda servia para alguma coisa. Ana sentiu o rosto esquentar. Não sabia que alguém tinha ouvido aquilo. E quando eu ouvi aquilo, José continuou, eu pensei, como é que uma pessoa aguenta tanta coisa e ainda tem fé? Como é que ela acorda todo dia sendo tratada daquele jeito e não vira pessoa amarga? Ele parou, procurando as palavras certas. Eu casei com você porque eu vi coragem onde todo mundo via fraqueza, vi fé onde todo mundo via desgraça, vi força onde todo mundo via defeito. E porque eu achei que se eu tinha a chance de mudar a vida de alguém e essa pessoa merecia, então por que não fazer? Ana sentiu as lágrimas chegando, não de tristeza, de alívio, de ser vista, de ser escolhida não por pena, mas por valor real. E tem mais uma coisa, José acrescentou com uma voz mais baixa, você me ensinou algo que eu não sabia que precisava aprender. Me ensinou que cuidar de alguém não diminui ninguém, que ser útil não é sobre ter tudo perfeito, é sobre fazer o possível com o que te ame, e que às vezes a pessoa mais forte na sala é a que ninguém está olhando. Ana não conseguiu segurar, chorou, mas não era choro de dor, era choro de quem finalmente podia soltar o peso que carregava há anos. José se aproximou, colocou a mão no ombro dela, deixou ela chorar, não tentou consertar, não tentou parar, apenas ficou ali presente. E foi nesse momento que Ana percebeu, ela não estava mais sozinha e pela primeira vez na vida. Isso não parecia impossível de acreditar. Os meses seguintes foram de construção, não só da vida prática, mas da confiança entre eles. José ensinava a Ana a fazer coisas que ela nunca imaginou que conseguiria. Ensinou ela a ordenhar as vacas, guiando as mãos dela até a vaca se acostumar. Ensinou ela a fazer cestos de palha trança. Daquele vendia na feira e trazia dinheiro extra. Ensinou ela a caminhar até o riacho sozinha, seguindo as marcas que ele fez no caminho. E a cada coisa nova que ela aprendia, uma parte da antiga Ana morria. A Ana que achava que era inútil, a Ana que acreditava que era peso, aquela Ana foi sendo substituída por outra, a Ana que descobria que era capaz. E José também mudo. Descobriu que ter alguém em casa não era fardo, era companhia. Descobriu que ensinar alguém a fazer as coisas não era perda de tempo, era investimento. Descobriu que respeito quando cultivado com paciência, vira afeto, e afeto quando alimentado com constância. Vira amor, não amor de filme, mas amor de vida real. Amor que acorda cedo, que divide obrigação, que perdoa erro, que comemora a vítima. Hora pequena, mas a vida, como sempre, não deixa ninguém tranquilo. Por muito tempo, e foi numa tarde de setembro, quando a notícia chegou que tudo mudou de novo. A notícia veio através de um vaque. Hino da fazenda do coronel. O homem apareceu num final de tarde, suado, com o cavalo cansado, bateu na porta e pediu para falar com José. Ana estava dentro de casa, preparando o jantar, mas ouviu-a com essa pela janela aberta. O coronel tá mal. O vaqueiro disse, febre alta, tosse que não passa, tá acamado há semanas. Mandou avisar a moça, disse que precisa falar com ela. Ana sentiu o peito apertar, não era saudade, não era preocupação imediata. Era algo mais confuso, uma mistura de medo, raiva antiga e uma pontada estranha de algo que ela não sabia nomear. José dispensou o vaqueiro. Entrou na casa e encontrou Ana parada perto do fogão, com as mãos tremendo. Você ouviu? Ele perguntou, sabendo a resposta. Ela sentiu. Ele quer que eu vá lá. A voz saiu baixa. Em seguida, José se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Você não é obrigada. Não deve nada para ele. Ana sabia disso. Sabia que o pai não merecia visita, não merecia perdão, não merecia nada, mas havia algo puxando ela de volta. Talvez fosse a memória da mãe dizendo que rancor mata devagar. Talvez fosse a fé que a ensinava a perdoar mesmo quando doía. Ou talvez fosse sua vontade de olhar o passado de frente e finalmente deixar ele no lugar que pertencia, atrás. Eu quero ir, ela disse, e a própria decisão a surpreendeu. José não discutiu, apenas perguntou, quer que eu vá com volta?
Ana pensou, parte dela queria a proteção, a segurança de ter José ao lado, mas outra parte sabia que aquilo era a conversa que precisava ter sozinha. Não preciso fazer isso sozinha, mas você pode me levar até ele. Ah, José concordou, e na manhã seguinte, os dois fizeram o caminho até a fazenda do coronel. O lugar estava diferente. Ana não via, mas sentia. O cheiro era de descuido, de casa sem comando. O silêncio era pesado, as empregadas cochichavam nos cantos. E quando José guiou até o quarto do coronel, Ana sentiu o ar mudar, cheirava a doença, a suor, a tempo acabando. José parou. Na porta, eu espero aqui fora, ele disse. Ana respirou fundo e entrou. O coronel estava deitado, respirando com dificuldade. Ouviu os passos dela e tentou sentar, mas o corpo não obedeceu. Ana, a voz saiu rouca, fraca, nada parecida com a voz autoritária que ela lembrava. Ana ficou parada perto da cama, de pé, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, e então disse a frase que tinha ensaiado a noite inteira. Veio pedir perdão, pai. O silêncio que veio. Depois foi cortante. O coronel tentou processar aquilo. Perdão? Ela estava pedindo perdão. Perdão de quê? Ele conseguiu dizer confuso. Ana respirou fundo. Perdão por não ter sido a filha que o senhor queria. Perdão por ter nascido cega. Perdão por ter sobrevivido quando a mãe morreu. Eu passei anos carregando culpa por tudo isso e hoje eu vim devolver essa culpa para o senhor, porque ela nunca foi minha, sempre foi sua. O coronel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva, não era orgulho, era arrependimento cru, doloroso e impossível de ignorar. Não, ele começou e a voz falhou. Não era culpa sua, nunca foi. E então, pela primeira vez desde a morte da esposa, o coronel chorou. Chorou como quem perde tudo e percebe tarde demais. Chorou como quem jogou fora a única coisa que importava. Chorou como quem sabe que não tem mais tempo para consertar. Ana ouviu o choro e ficou parada. Não sentiu prazer, não sentiu vingança. Sentiu apenas tristeza pela vida desperdiçada, pelos anos perdidos, pelas palavras que poderia ter ouvido, mas nunca ouviu. Eu te tratei como lixo. O coronel disse entre soluços. Você era tudo que me restava da sua mãe e eu te joguei fora. Eu não mereço seu perdão, não mereço nada. Ana sentiu as lágrimas chegando também, mas não era choro de dor, era hora de libertação. Eu não vim aqui para dizer que o senhor merece. Ela disse com firmeza que surpreendeu até ela mesma. Vem porque eu mereço paz e eu não vou ter paz enquanto carregar raiva. Então, eu perdoo, não porque é fácil, mas porque é certo. E porque a mãe me ensinou que rancor mata mais quem guarda do que quem recebe. O coronel tentou estender a mão, trêmula, fraca. Ana sentiu o movimento do ar, aproximou e segurou a mão dele. Era a primeira vez em anos que pai e filha se tocavam sem raiva pelo meio. Você tá feliz? O coronel perguntou e a pergunta veio carregada. Há de medo da resposta. Ana pensou na casa pequena, na rotina simples, no José que a tratava como gente. Pensou nas vacas que ela ordenhou essa manhã, no queijo que aprendeu a fazer, nos cestos que trançava enquanto cantava. Pensou na paz que finalmente tinha encontrado. Sim, ela respondeu. Eu tô feliz e o senhor não precisa carregar culpa por isso. O que passou, passou. O que importa agora é o que a gente faz com o tempo que resta. O coronel apertou a mão dela, fraco, mas genuíno. Eu tenho terras, ele disse. Tenho gado, tenho dinheiro guardado. Quero deixar tudo para você e para o José. Vocês merecem. Ana ficou em silêncio processando. Parte dela queria recusar, queria dizer que não precisava de nada dele. Mas a voz do José ecoou na cara. Às vezes aceitar não é sobre ganhar, é sobre deixar o outro consertar o que quebrou. O senhor conversa com o José sobre isso. Ela disse, mas eu não quero nada em troca de perdão. Perdão já foi dado de graça. O que vier depois é outra história. O coronel se sentiu cansado, mas aliviado, e pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com paz. Ana saiu do quarto e encontrou José esperando no corredor. Ele a abraçou sem perguntar nada. Apenas deixou-la respirar,
processar, sentir. E quando voltaram para casa, Ana estava diferente, mais leve, mais inteira, como se tivesse deixado um fardo pesado na fazenda do coronel e voltado sem ele. Nas semanas seguintes, o coronel melhorou um pouco, não o suficiente para sair da cama, mas o suficiente para conversar, para pensar, para organizar as coisas. Chamou José, ofereceu terras, gado, ferramentas. José aceitou não por ganância, mas porque viu que o velho precisava fazer aquilo para morrer em paz. E com as terras do sogro, a vida de José e Ana mudou. Não viraram ricos, mas viraram confortáveis. Ampliaram a casa, compraram mais vacas, plantaram roça maior e Ana, que passou a vida achando que era peso, o pilar de uma família que estava começando a crescer. Porque 3 meses depois da reconciliação com o pai, Ana descobriu que estava grávida. A notícia veio através dos sinais que o corpo dela dava. Enjoo de manhã, cansaço diferente, a falta que veio e não voltou. A parteira da vila confirmou e quando Ana contou para José, ele ficou parado, processando e então pegou ela no colo e rindo como criança. A gente vai ter um filho. Ele repetia incrédulo. A gente vai ser família de verdade. Ana sentia medo e alegria misturados. Medo de não conseguir cuidar de um bebê. E sendo cega, medo de passar a seguir adiante, medo de falhar. Mas José segurava a mão dela todas as noites e repetia: a gente aprende, igual aprendeu tudo até agora, passo por passo. E Ana acreditava porque já tinha aprendido que limitação física não define capacidade, que amor verdadeiro ensina caminhos que os olhos não veem e que família não é sobre perfeição, é sobre presença. A gravidez foi tranquila. Ana continuou trabalhando, adaptando as tarefas. Conforme a barriga crescia, José ficou mais protetor, mas nunca infantilizou ela. E quando faltava um mês para o bebê nascer, eles fizeram uma visita ao coronel. Ele estava mais fraco, mas ainda lúcido. Ana colocou a mão dele na barriga, deixou ele sentir o bebê chutando e o velho chorou de novo, mas dessa vez de gratidão. Ah, vai ser menino ou menina? Ele perguntou. Não sei, Ana respondeu, mas vai ser amado, isso eu garanto. O coronel olhou para José. Você cuida bem dela. Não era pergunta, era constatação. José apenas acendiu. Sempre vou cuidar. E o coronel fechou os olhos aliviado, sabendo que a filha estava em boas mãos, que o neto que ele nunca imaginou ter estava a caminho e que talvez, só talvez, Deus ainda dava chances de redenção para velhos touros como ele. O coronel segurou a mão de Ana por longos minutos em silêncio. Não era silêncio desconfortável, era o silêncio de quem as tem. Processando anos de erro, em poucos segundos de clareza, a mão dele tremia, não só pela febre, mas pelo peso de tudo que nunca disse, de tudo que deveria ter feito diferente. Sua mãe estaria orgulhosa de você, ele disse finalmente e a voz saiu quebrada. Eu que nunca fui digno de ter uma filha como você. Ana apertou a mão dele de volta, sentindo a fragilidade daquele homem que um dia se um gigante cruel, mas que agora era só um velho, arrependido, tentando fazer as pazes com a própria consciência. Ana voltou naquela semana, não porque o pai pediu, mas porque quis. Lavava a comida que tinha preparado, queijo fresco, pão feito no forno de barro que José tinha construído, sentava perto da cama e conversava não sobre o passado, não sobre mágoas, mas sobre o presente. Contava sobre a gravidez, sobre como o bebê chutava forte à noite, sobre os planos de ampliar a casa, sobre as vacas que estavam dando mais leite. E o coronel ouvia, ávido, como quem estava recuperando anos de história perdida em parcelas pequenas. Numa dessas visitas, o coronel perguntou: você tem medo? Ana sabia do que ele falava. Medo de ser mãe sendo cega, medo de não conseguir cuidar do bebê, medo de repetir erros. Tenho, ela admitiu, tenho medo de não ver o rosto dele, tenho medo de não perceber se ele está doente só de olhar, tenho medo de tropeçar segurando ele no colo. O coronel ficou quieto, processando a honestidade dela, mas Ana continuou: eu aprendi que medo não impede, medo só mostra que a gente se importa, e eu prefiro ter medo tentando o que ter paz desistindo.
o coronel reconheceu naquelas palavras a força da esposa que perdeu, a mesma fé inabalável, a mesma coragem disfarçada de simplicidade, e percebeu que Ana tinha dado o melhor da mãe, apesar de tudo que ele tinha feito para quebrar isso nela. Você vai ser uma mãe incrível, ele disse, e dessa vez não era consolo vazio, era certeza genuína. E se eu pudesse voltar atrás, te criaria do jeito que sua mãe queria, do jeito que você merecia. Ana sentiu um nó na garganta. Não era tristeza, era reconhecimento. Reconhecimento de que o pai finalmente havia enxergado. Tarde, cansado, fraco, mas vira. Isso tinha valor, mesmo chegando no final. O senhor ainda pode fazer diferente, ela disse. Ainda pode ser avô presente, ainda pode mostrar pro meu filho que é ter família. O coronel assentiu com lágrimas nos olhos, e naquele momento um pacto silencioso foi feito. O passado não seria apagado, mas não governaria mais o futuro. Nas semanas seguintes, a transformação do coronel era visível. Ele começou a se interessar pela reforma da casa de Ana e José, mandava materiais, dava sugestões, perguntava sobre a saúde dela, sobre o bebê, sobre os planos. E quando tinha força, levantava da cama e caminhava até a varanda, olhando pro horizonte como quem está fazendo as pazes com a vida. As empregadas comentavam baixinho: o patrão tá diferente, tá mais leve. E era verdade. O perdão tinha operado milagre, não só em Ana, mas nele também. José observava tudo com cuidado. No começo, tinha receio de que o coronel machucasse Ana de novo, que fosse manipulação, que fosse tarde demais. Mas conforme as semanas passavam, ele via que a mudança era real. O velho estava morrendo, sim, mas estava morrendo em paz. E isso, de certa forma, era presente para Ana também, porque ela não precisaria carregar a culpa de não ter tentado, de não ter estendido a mão, de ter deixado ele morrer sozinho. Uma tarde, Ana estava na cozinha preparando doce de leite quando sentiu uma fisgada forte na barriga. Parou, respirou fundo, esperou passar, mas a dor voltou mais forte, mais constante. Chamou por José, que estava no curral. Ele correu, viu a expressão dela e entendeu na hora: é o bebê. Ana sentiu, tentando não entrar em pânico. José a levou para o quarto, mandou alguém chamar a parte. Ele ficou ao lado dela segurando a mão. O parto durou a noite toda. Ana gritou, chorou, rezou, amaldiçoou a dor. A parteira guiava, José encorajava. E no amanhecer, quando o sol começou a rachar o horizonte, o choro de um bebê ecoou pela casa. É menino. A parteira anunciou, colocando o bebê nos braços de Ana. Ela segurou aquele corpinho quente, sentiu o peso dele, o cheiro dele, o movimento dele. Chorou. Chorou de alívio, de alegria, de medo, de gratidão. José beijou a testa dela, olhou para o filho e sentiu que a vida finalmente fazia sentido completo. O bebê era saudável, de choro forte, de fome voraz. Ana aprendeu a amamentar com a ajuda da parteira, aprendeu a trocar pano com as mãos, aprendeu a sentir a temperatura dele pelo toque e descobriu que ser mãe cega não era impossível, era só diferente. Exigia mais atenção, mais criatividade, mais paciência, mas o amor compensava tudo. 3 dias depois do nascimento, Ana pediu para José levar ela e o bebê e até a fazenda do coronel. O velho estava mais fraco, quase não saía da cama, mas quando ouviram que Ana tinha chegado com o neto, ele pediu para ser ajudado a sentar. Ana entrou no quarto, com o bebê embrulhado em pano limpo, e caminhou devagar até a cama do pai. Pai, ela disse, esse é seu neto. Nasceu forte, saudável e tem o choro mais alto do sertão. O coronel estendeu os braços trêmulos e Ana colocou o bebê neles. O velho olhou para aquele rostinho pequeno, para os olhinhos fechados, para as mãozinhas que se mexiam sem controle, e chorou. Chorou porque estava segurando a redenção, e não merecia. Chorou porque estava vendo um futuro que quase destruiu. Chorou porque Deus, na infinita misericórdia, tinha dado a ele uma última chance de fazer parte de algo bom. Como vai se chamar? Ele perguntou com a voz embargada. Ana e José se olharam. Tinham pensado em vários nomes, mas na hora Ana sentiu que tinha um certo. Rafael, ela disse, nome de anjo, porque ele era
Hosta de oração, o coronel segurou Rafael com cuidado, que surpreendeu até ele mesmo. Murmurou bênçãos, promessas, pedidos de perdão, e quando devolveu o bebê para Ana, disse: obrigado, obrigado por me dar essa chance. Ana apenas sorriu. A gente sempre teve escolha, pai. O senhor escolheu o caminho difícil antes, mas escolheu o certo agora, e isso também conta. Nos meses seguintes, o coronel se apegou àquela rotina. Ana levava Rafael toda semana, deixava o avô segurar, cantar, conversar com o bebê. E Rafael, mesmo tão pequeno, parecia acalmar. Quando estava nos braços do velho, o coronel contava histórias do sertão, histórias da esposa, histórias de quando era jovem e ainda acreditava em coisas boas. E Ana ouvia, memorizando, guardando aqui. Mas histórias para contar para o filho quando crescesse. A saúde do coronel foi piorando, mas ele não reclamava. Dizia que estava vivendo mais do que merecia, que cada dia mais era presente. E quando ficava muito fraco para falar, apenas ouvia. Ouvia o choro de Rafael, a voz de Ana cantando para o filho, a risada de José contando alguma história, e morria um pouco a cada dia. Mas morria em paz. Foi numa manhã de inverno, com o seu limpo e o ar frio, que o coronel chamou Ana. Ela veio com o Rafael no colo, sentou perto da cama. O velho estava muito pálido, respirando com dificuldade. Não vai demorar, ele disse sem medo. Eu sei. Ana segurou a mão dele. Eu estou em paz. Ele continuou, e é por sua causa. Você me ensinou que perdão liberta dos dois lados, que nunca é tarde enquanto tem vida e que amor verdadeiro não desiste. Mesmo quando tudo diz para desistir, Ana apertou a mão dele, sentindo as lágrimas chegando. Obrigada por ter voltado, ele sussurrou. Obrigada por não ter me deixado morrer sozinho e odiado. Ana beijou a testa dele. Obrigada por ter deixado eu te perdoar, porque eu precisava disso mais do que o senhor. O coronel fechou os olhos com um sorriso pequeno, mas real nos lábios. E naquela tarde, com Ana e José ao lado, com o Rafael dormindo no colo da mãe, ele partiu não em desespero, não em solidão, mas em paz. E Ana, que passou anos sem chorar a morte da mãe, porque a dor era misturada com raiva do pai, chorou a morte dele com liberdade. Chorou porque perdeu, mas também porque ganhou. Ganhou a chance de encerrar o ciclo com dignidade, de mostrar para o filho que rancor não precisa ser herança e de provar que transformação é possível até no último suspiro. O enterro do coronel foi simples, como ele pediu. Não teve pompa, não teve discurso vazio de gente que nunca ligou para ele. Apenas Ana, José e Rafael, alguns vaqueiros antigos e a parteira que ajudou no parto. O padre falou sobre perdão, sobre redenção, sobre como nunca é tarde para mudar. E Ana, de pé ao lado do caixão, com o Rafael nos braços, sentiu que aquele capítulo finalmente estava fechado. Não com raiva, não com mágoa, mas com paz de quem fez o certo, mesmo quando doeu. Depois do enterro, veio a parte prática. O testamento do coronel estava guardado com o tabelião da vila. José e Ana foram chamados para. Ao ouvir a leitura, o documento era claro. Todas as terras, todo o gado, toda a fazenda ficava para Ana. Não tinha ressalva, não tinha condição, apenas uma carta anexada escrita com letra Tô. Êmula nos últimos dias de vida do velho. José pegou a carta e leu em voz alta para Ana. Ana, minha filha, passei a vida inteira medindo valor pelas coisas erradas. Mede você pelos olhos que não enxergavam, cara. Quando deveria ter medido pelo coração que nunca parou de bater com fé. Essa terra que deixo para você não é pagamento, não é desculpa, é apenas o pouco que posso fazer para ser. Consertar o muito que destruir, use ela como quiser, venda, dou, plante, crie gado. Não importa. O que importa é que você e o José construam a vida que merecem e que meu neto cresça sabendo que família é ni. Não é sobre sangue perfeito, é sobre amor imperfeito que se conserta. Perdoe esse velho tolo mais uma vez, seu pai até o fim. Ana sentiu as lágrimas virem. José dobrou a carta com cuidado, guardou no bolso e quando saíram do cartório, os dois ficaram parados na rua, processando o que aquilo significava. Não era só terra, era responsabilidade, era legado, era a chance de recomeçar sem as correntes do passado. O que você quer fazer?
José perguntou, deixando a decisão nas mãos dela. Ana pensou na casa pequena, onde foram felizes, pensou na fazenda grande, onde foi infeliz. E não soube a resposta. Quero que a gente transforme aquilo em algo novo, não apagar o passado, mas construir o futuro em cima dele. A transformação começou devagar. José contratou alguns dos vaqueiros antigos que o coronel tinha. Ofereceu salário justo, tratamento digno. Ana assumiu a administração da casa grande, não para morar, mas para transformar em algo útil, com a ajuda de Jota. José e dos trabalhadores adaptaram parte da fazenda em escola pequena, para os filhos dos vaqueiros, para os órfãos da vila, para as crianças que não tinham onde estudar. Ana não podia ensinar a ler no Sente, do tradicional, mas ensinava outras coisas: fé, trabalho, dignidade e resiliência. As crianças adoravam ela, não viam a cegueira, viam a mulher que fazia queijo com elas, que contava histórias do sertão, que ensinava a trançar palha, que rezava com voz firme antes das refeições. E Ana descobriu que tinha dom para isso, dom para transformar dor em lição, medo em coragem, rejeição em acolhimento. As mães das crianças comentavam, ela ensina mais sem ver do que muito professor que enxerga. E era verdade, porque Ana ensinava com o coração, não com os olhos. José tocava a parte do gado, das plantações, da terra, com as terras ampliadas. Eles conseguiram criar mais cabeças de gado, plantar roça maior, ter produção que dava lucro, mas José nunca esqueceu de onde veio. Dividiu parte dos lucros com os vaqueiros, deu terra pequena para cada um plantar para si, tratou todo mundo com o respeito que ele mesmo teria querido receber quando era só empregado, e a fazenda prosperou não porque explorava, mas porque valorizava. Rafael crescia no meio disso tudo. Com 2 anos já corria pelo curral, brincava com os bezerros, comia terra quando ninguém estava olhando. Ana não viu o filho, mas conhecia ele melhor que ninguém. Sabia o choro de fome do choro de manhã, sabia quando ele estava escondendo travessura pelo silêncio suspeito, sabia quando estava doente pelo jeito que respirava. E Rafael crescia sabendo que a mãe era cega, mas nunca viu isso como limitação. Para ele era só jeito de ser da mão. Ela não enxergava com os olhos, mas enxergava com o toque, com o som, com o instinto. Teve um dia que Rafael, com uns 3 anos, perguntou, mãe, por que seus olhos não abrem? Ana estava trançando palha na varanda e o menino estava sentado no colo dela curioso. Ela parou o trabalho, pensou em como responder aquilo de forma que ele entendesse. Meus olhos funcionam diferente, meu filho. Eles não enxergam o mundo como os seus enxergam, mas eu vejo você de outros jeitos. Vejo quando você está feliz, porque sua voz fica mais alta. Vejo quando você está triste, porque você fica quietinho. Vejo quando você cresce, porque você não cabe mais no meu colo do mesmo jeito. Rafael pensou naquilo com a seriedade de criança processando informação nova. Então você me vê do jeito que Deus vê por dentro? Ana sentiu o peito apertar de emoção. Meu filho, é mais ou menos isso. A história de Ana começou a se espalhar pela região. A moça cega que o pai rejeitou, que o vaqueiro pobre escolheu, que herdou fazenda e transformou em lugar de acolhimento. Olha, as mulheres vinham pedir conselho. As mães traziam filhos com deficiência, perguntando como criar, como educar, como não desistir. E Ana recebia todas sem pressa, sem julgamento, compartilhava a própria história, dividia as dificuldades. Mostrava que possível não significa fácil, mas significa viável. José observava a esposa com admiração crescente, a moça. Insegura que ele tirou da casa do coronel, tinha virado mulher de impacto. Não pela riqueza, não pela terra, mas pela maneira como usava tudo aquilo para servir. Ele se pegava olhando para ela enquanto ela embalava. Rafael, enquanto ensinava as crianças, enquanto administrava a fazenda e pensava, ou fiz a escolha certa, não porque ela precisava de mim, mas porque a gente precisava um do outro. O casamento deles mudou também, o que começou como decisão prática, como respeito sem romance, virou amor profundo, amor que não gritava, mas que sustentava, amor que não prometia perfeição, mas que garantia presença. Eles brigavam às vezes,
claro. Discutiam sobre como gastar dinheiro, sobre como criar Rafael, sobre decisões da fazenda, mas brigavam sem desrespeito, sem crueldade e sempre faziam as pazes antes de dormir, porque os dois sabiam o custo de deixar mágoa acumular. Numa noite de aniversário de Rafael, 5 anos depois da morte do coronel, Ana e José estavam sentados, na varanda da casa ampliada, ouvindo o menino brincar com os filhos dos vaqueiros. A lua estava cheia, o ar estava fresco e tudo parecia estranhamente tranquilo. Você acha que ele está vendo tudo isso? Ana perguntou, e José sabia que ela falava do pai. Não sei, respondeu honesto. Mas se tá, deve estar aliviado. Deve estar vendo que a filha que ele jogou fora virou a mulher que transformou a herança. A dele em bênção. Ana sorriu. Eu passei tanto tempo achando que era castigo, que era peso, que era erro de Deus, e hoje vejo que talvez eu tenha nascido assim, justamente para provar que valor não se mede pelo que falta, mas pelo que sobra quando tudo é tirado. José pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. O que sobrou em você sempre foi fé, sempre foi força, sempre foi dignidade. O resto era só acessório. Rafael correu até a varanda ofegante com a camisa suja de terra. Mãe, pai, vocês viram? Eu consegui subir na árvore sozinho. Ana não viu, mas sentiu o orgulho dele na voz. Conta para mim como foi, filho, cada detalhe. E enquanto Rafael descrevia a aventura com entusiasmo de criança, Ana pensou na jornada dela. Começou como filha rejeitada, virou esposa escolhida, se tornou mãe present. E agora era a mulher que fazia diferença, não apesar da cegueira, mas com ela. A transformação da fazenda continuou pelos anos seguintes. A escola cresceu, os vaqueiros prosperaram, a produz. O homem Ana nunca esqueceu de onde veio. Toda quinta-feira ia até o túmulo do pai com o Rafael. O menino levava flores. Ana rezava não para pedir, mas para agradecer. Agradecer pela dor que ensinou, pelo perdão que libertou, pela reconciliação que curou, e agradecia porque tinha aprendido a lição mais difícil de todas, que as pessoas mudam quando querem, que nunca é tarde enquanto há vida e que amor verdadeiro não é sobre nunca errar, é sobre ter coragem de consertar. Rafael tinha 7 anos quando começou a fazer perguntas mais profundas. Não eram mais perguntas simples de criança curiosa, eram perguntas de menino, tentando entender o mundo e o lugar dele nesse mundo. Ele estava sentado na cozinha, vendo Ana preparar a massa do pão, as mãos dela ouvindo com precisão que vinha da prática, não da visão. Mãe, ele começou com aquela voz séria que usava quando queria conversa importante. As outras crianças ficam perguntando por que você não enxerga e eu não sei o que responder. Ana parou de sovar a massa, limpou as mãos no avental e chamou o filho para perto. Rafael subiu no banco ao lado dela. O que você quer responder? Ela perguntou, deixando ele processar a própria dúvida. O menino pensou, eu quero dizer que você é normal, mas aí eles dizem que normal é enxergar. Ana sorriu daquele jeito que só ela sabia rir quando ia ensinar algo importante. Rafael, escuta bem o que eu vou te dizer, o normal não existe, existe diferente. E diferente não é ruim, é só diferente. Eu nasci sem enxergar, mas aprende a viver. Assim você nasceu enxergando, mas pode aprender a ver além dos olhos. Sabe qual é a diferença entre a gente e as pessoas que ficam te perguntando isso? A gente já sabe que todo mundo tem alguma coisa cá. E falta alguma coisa que sobra, alguma coisa que funciona. Diferente e tá tudo bem. Rafael ouviu com atenção, memorizando cada palavra, como fazia com as histórias que a mãe contava antes de dormir. E se eles continuarem perguntando, ele quis saber. Ana colocou a mão no rosto do filho, sentindo as bochechas ainda gordinhas de criança. Aí você diz assim, minha mãe não enxerga com os olhos, mas enxerga com o coração e ensina melhor do que muita gente que vê tudo e não aprende nada. Rafael sorriu orgulhoso e no dia seguinte, quando o menino da escola fez a pergunta de novo, e lá respondeu exatamente com essas palavras, o menino ficou sem resposta. E Rafael entendeu que a mãe não só ensinava a lidar com diferença, ensinava a defender. Lá, José ensinava outras coisas. Ensinava a Rafael a trabalhar com a terra,
a respeitar os animais, a entender que prosperidade não vem de sorte, vem de suor e constância. Acordavam cedo os dois antes do sol nascer, iam pro curral, ordenhar as vacas, dar ração para os bezerros, consertar cerca que quebrou. Rafael reclamava do sono, às vezes queria ficar mais tempo na cama, mas José nunca forçava, apenas dizia: você não o é obrigado, filho, mas homem que não aprende a trabalhar cedo, depois fica perdido quando a vida apertar. E Rafael ia, porque queria ser como o pai, queria ter aquela firmeza, aquela dignidade, aquela capacidade de sustentar família sem precisar pisar em ninguém. Uma manhã, Rafael derrubou o balde de leite que tinha acabado de ordenhar, viu um líquido branco se espalhando pelo chão de terra, desperdigado, perdido, e começou a chorar, não de dor, mas de frustração. José se aproximou, agachou ao lado do filho. Acontece, ele disse simples: você acha que eu nunca derramei leite? Nunca quebrei ferramenta? Nunca errei? Rafael limpou as lágrimas com a manga da camisa. Mas agora a gente perdeu o trabalho todo. José balançou a cabeça. Não perdeu. Você aprendeu. Aprendeu a segurar o balde com mais cuidado. Aprendeu que erro faz parte. E aprendeste que a gente não desiste porque errou uma vez. A gente levanta, limpa e tenta de novo. Rafael levantou, pegou outro balde e voltou. O ordenhar, as mãos tremiam um pouco, mas ele conseguiu. E quando terminou com o balde cheio e seguro, olhou para o pai esperando elogio. José apenas assentiu com aquele orgulho contido de homem, que não desperdiça a palavra. Bom trabalho. E para Rafael, aquilo valia mais do que qualquer discurso elaborado. A escola na fazenda crescia. Ana tinha ajuda agora, uma professora jovem Davi, lá que ensinava a ler e escrever. Enquanto Ana ensinava outras coisas, ensinava as crianças a fazer pão, a trançar palha, a rezar, a ter fé, mesmo quando tudo parecia difícil. E as crianças absorviam tudo com aquela esponja emocional que só a infância tem. Tinha menina que chegava com roupa rasgada e saía com o cesto trançado para vender na feira. Tinha menino que chegava sem esperança e saía sabendo que podia ser mais do que o pai conseguiu ser. Rafael via tudo isso e entendia, mesmo sem ninguém explicar, que a mãe estava pagando para frente, estava dando para os outros o que ela não teve, estava transformando rejeição passada em acolhimento presente. E ele crescia sabendo que aquilo era legado, que aquilo era missão, que aquilo era o que dava sentido para tudo. Um dia, Rafael tinha uns 9 anos, veio uma mulher na fazenda com uma menina de uns 6. A menina era cega, a mãe estava desesperada, chorando, dizendo que não sabia como criar, que tinha medo de falhar, que achava que a filha nunca ia ter vida normal. Ana ouviu tudo em silêncio, depois pediu para a mulher sentar. Respira. Ela disse com aquela calma que vinha da experiência: sua filha não está condenada, está só começando uma jornada diferente e você vai aprender junto com ela. A mulher limpou as lágrimas. Mas como? Como eu ensino ela a se virar se eu mesma não sei? Ana sorriu. Do mesmo jeito que eu aprendi, errando, acertando, tentando de novo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu passei anos achando que era peso, que era inútil, que nunca ia servir para nada. E hoje eu administro fazenda, crio filho, ensino outras crianças e tenho casamento feliz. Sabe por quê? Porque alguém me deu chance e porque eu decidi que cegueira não ia definir minha vida. A menina cega estava quieta, ouvindo tudo. Ana se virou na direção dela. Como é seu nome? Ana. A menina respondeu baixinho. Ana, vem aqui perto. A menina caminhou devagar, tateando, com medo de tropeçar. Helena estendeu a mão, esperou relaxar. Quando as mãos se tocaram, Ana apertou com firmeza. Ana, escuta bem. Você vai ouvir muita gente dizer que você não consegue, que você não pode, que vê. Você é coitada. E você vai ter que escolher todo dia se acredita neles ou se acredita em você. Eu escolhi acreditar em mim e olha onde eu tô. Ana apertou a mão de Helena de volta, sentindo uma força que vi. E de lugar profundo,
E naquele momento algo mudou nela. Não foi cura milagrosa, não foi transformação instantânea, foi apenas semente de esperança sendo plantada. Rafael assistia tudo de longe e entendeu algo que nunca ia esquecer. A mãe não superou a cegueira. Ela superou a mentalidade de que cegueira era prisão e ensinou outros a fazerem o mesmo. Com o tempo, a fazenda virou referência. Vinham pessoas de vilas vizinhas pedir conselho, pedir ajuda, pedir esperança. Ana recebia todos, nunca cobrava, nunca recusava, e José tocava a parte prática, garantindo que a fazenda continuasse produtiva, que os trabalhadores fossem bem pagos, que a prosperidade fosse compartilhada. Os dois formavam um time perfeito. Ela que dava das pessoas, ele que dava da terra. E Rafael crescia vendo que sucesso de verdade não é acumular, é multiplicar. Rafael tinha 12 anos quando percebeu que queria seguir o caminho dos pais, não por obrigação, mas por escolha. Queria continuar a escola, queria ampliar o acolhimento, queria que a história da mãe virasse legado, que ultrapassasse gerações. Contou isso para Ana numa tarde, os dois sentados na varanda. Ela ouviu com aquele jeito de M. Antes sente orgulho, mas também preocupação. Você tem certeza? Porque essa vida não é fácil, Rafael. É gratificante, mas cansa. É bonita, mas dói também. Rafael pensou antes de responder. Mãe, você me ensinou que vale a pena fazer o difícil quando é o certo. Isso é o certo. Eu sei que é. Ana abraçou o filho, sentindo que ele não era mais criança. Estava virando homem. Homem com propósito, com direção, com coração que batia pelo certo e não pelo fácil. Os anos foram passando e a história de Ana se tornou lenda na região. A moça cega que o pai rejeitou, que o vaqueiro escolheu, que herdou fazenda e transformou em bênção. Escreveram sobre ela no Jornal da Capital. Padre usava a história dela como exemplo de fé nos sermões. Mães contavam para os filhos antes de dormir e Ana ouvia tudo aquilo com humildade genuína, sempre dizendo: não fiz nada de extraordinário, só fiz o que precisava ser feito. Mas Rafael sabia que era mais que isso. Sabia que a mãe tinha quebrado o ciclo de dor, tinha transformado rejeição em redenção, tinha provado que deficiência não é destino e carregava esse conhecimento como tesouro, sabendo que um dia passaria paz, o próprio filho, e assim a história continuaria. José, vendo o filho crescer com valores sólidos, vendo a esposa impactar vidas, vendo a fazenda prosperar, não por exploração, mas por justiça, pensava que tinha feito mais que casar com Ana naquele dia. Tinha feito a decisão que definiria não só a vida dele, mas a vida de muita gente que nem existia ainda quando ele disse: ela sim, minha mulher, e agradecia todo dia em silêncio por ter tido coragem de enxergar o que ninguém via. Rafael tinha 18 anos quando trouxe a primeira namorada para conhecer os pais. A moça se chamava Clara, filha de comerciante da vila, menina de sorriso fácil e olhar curioso. Ela tinha ouvido falar de Ana, da história toda, mas ouvir e conhecer eram coisas diferentes. Quando chegou na fazenda e viu Ana trabalhando na cozinha, preparando o almoço com a precisão de quem conhece cada canto daquele espaço, Clara ficou impressionada, não pela cegueira em si, mas pela normalidade com que tudo acontecia. Rafael apresentou as duas com aquele nervosismo de filho, querendo que a mãe aprove. Ana limpou as mãos no avental, estendeu a mão na direção da voz de Clara. Prazer em te conhecer, menina. Rafael fala muito de você. Clara apertou a mão, sentindo o calejado dos anos de trabalho. O prazer é meu, dona Ana. Eu sempre quis conhecer a senhora. Ana sorriu daquele jeito que desarmava qualquer tensão. Não precisa me tratar de senhora. Pode me chamar de Ana mesmo. E senta aí que a comida já está quase pronta. Durante o almoço, Clara observou tudo. Viu como Ana ser. Via a comida sem derramar. Como conversava olhando na direção de quem falava. Como ria das piadas de José. Viu como Rafael ajudava a mãe sem infantilizar, apenas oferecendo ajuda quando necessário. E viu, principalmente, como aquela família funcionava com harmonia, que muita família com todo mundo enxergando não conseguia ter. No final da tarde, quando Rafael foi mostrar o curral para Clara, ela perguntou: sua mãe sempre foi assim, tão segura?
Rafael pensou, não sei se sempre, mas desde que me conheço por gente, sim, ela me ensinou que segurança não vem de não ter medo, vem de fazer mesmo com medo. Clara voltou várias vezes depois disso e toda vez. Aprendi algo novo com Ana. Aprendi a fazer queijo, a trançar palha, a ter paciência com as coisas que não saem perfeitas na primeira tentativa. E quando Rafael pediu ela em casamento 2 anos depois, Clara disse sim, não só porque amava ele, mas porque queria fazer parte daquela família, daquele legado, daquela história. Ria que transformava dor em vitória. O casamento foi na fazenda. Simples como tudo que aquela família fazia. Padre da vila celebrou, Rafael vestiu a roupa boa que tinha. Clara usou o vestido de casamento da M. Foi ajustado para ela e Ana, com o coração apertado de mãe que vê filho virar homem. Abençoou o casal com palavras que vinham de lugar profundo, que vocês construam família onde amor seja mais importante que perfeição, onde respeito venha antes de paixão e onde os erros sejam consertados, não escondidos. José, ao lado dela, segurou a mão da esposa, sentindo que aquelas palavras as resumiam tudo que eles tinham vivido juntos. Clara engravidou no primeiro ano de casamento e quando Ana soube que ia ser avô, sentiu algo que não esperava, medo de não conseguir ajudar, de não conseguir cuidar, de ser avó cega e isso limitar a relação com o neto. Mas José, que conhecia cada pensamento dela, depois de tantos anos juntos, segurou o rosto dela entre as mãos e disse: você criou nosso filho sendo cega. Você administra a fazenda sendo cega. Você ensina dezenas de crianças sendo cega e você acha que não vai conseguir ser avô? Vai conseguir e vai ser a melhor avó. O que essa criança podia ter? A neta nasceu numa manhã de primavera. Menina de choro forte e cabelo escuro. Rafael e Clara chamaram ela de Beatriz, nome que Ana tinha sugerido porque era o nome da mãe dela, a mulher que tinha morrido de varíola décadas atrás. E quando Ana segurou a neta pela primeira vez, sentiu o rosto da bebê com as mãos, memorizando cada traço, e chorou. Chorou porque o ciclo tinha se fechado de forma bonita. Chorou porque a mãe, que não viveu para ver ela feliz, estava sendo homenageada através daquela criança. Chorou porque tudo tinha valido a pena. Beatriz cresce. Ou na fazenda, cercada de amor, de trabalho, de fé. E Ana era avó presente de jeito próprio. Não via a neta brincar, mas ouvia cada risada. Não via os primeiros passos, mas sentia quando a menina corria e se jogava no colo dela. Não via os desenhos que Beatriz fazia, mas a neta descrevia cada cor, cada traço, cada detalhe. E Ana guardava tudo na memória, construindo galeria mental de momentos que os olhos não capturavam, mas o coração sim. A fazenda continuava prosperando, não de forma explosiva, mas de forma sustentável. A escola tinha virado referência na região com mais de 50 crianças estudando ali. A produção de leite e queijo aumentou, mas sempre mantendo qualidade e tratamento justo para os trabalhadores. José tinha envelhecido com dignidade, cabelo branco, corpo ainda forte. E, apesar dos anos, respeitado não só na fazenda, mas em toda a vila. E Ana, com 50 e poucos anos, tinha se tornado figura quase mítica. Mulheres vinham de longe para pedir conselho, para pedir oração, para simplesmente estar na presença dela e sentir que se ela conseguiu, elas também conseguem. Numa tarde de sábado, veio uma moça jovem grávida, chorando. O marido tinha abandonado ela quando soube da gravidez. A família tinha virado as costas. Ela não tinha para onde ir, não tinha como se sustentar, estava perdida. Ana ouviu tudo em silêncio, depois levou a moça para a cozinha, serviu café, colocou o pão na mesa. Cão primeiro. Ela disse: decisão importante não se toma com fome. A moça comeu entre soluços e quando terminou, Ana começou: você tem duas escolhas. Pode desistir, acreditar que todo mundo está certo e você está errada e deixar essa criança crescer sentindo que foi erro. Ou pode levantar a cabeça, trabalhar, lutar e mostrar para todo mundo que ame. Solteira não é vergonha, é guerreira. A moça limpou as lágrimas. Mas como? Eu não tenho nada. Ana sorriu daquele jeito que acalmava a tempestade. Você tem vida,
tem saúde, tem uma crião. Sabindo, isso já é mais do que muita gente tem. O resto a gente constrói. Você pode ficar aqui na fazenda, trabalhar, aprender, se preparar e quando tiver condição, decide se fica ou se vai. Mas enquanto está aqui, você é tratada com respeito. Sua criança vai nascer com dignidade e você vai aprender que abandono não define destino. A moça aceitou, ficou na fazenda, trabalhou na cozinha, ajudou. Na escola, aprendeu a fazer queijo e quando o filho nasceu, 7 meses depois, ela segurou aquele bebê e agradeceu a Ana por ter dado o que ninguém mais deu, chance. Anos depois, ela abriu Pecking, o comércio na vila, criou o filho com honra e sempre dizia que Ana tinha salvado 2 vidas naquele dia. Histórias assim se multiplicavam. Tinha o vaqueiro que chegou bêbado, sem rumo, e José deu trabe. Alho com uma condição, largava a bebida ou largava o emprego. O homem escolheu o trabalho, largou o vício, reconstruiu a vida. Tinha a menina que chegou muda de tanto apanhar em casa, e Ana ensinou. Ela a se comunicar por gestos, deu abrigo, protegeu até a justiça resolver. Tinha um menino que chegou roubando comida e, em vez de chamar a autoridade, José sentou com ele, ofereceu trabalho, ensinou que honestidade paga melhor que crime. A fazenda virou mais que propriedade, virou santuário, lugar onde gente quebrada vinha se consertar, onde rejeitado vinha ser aceito, onde perdido vinha achar caminho. E Ana e José nunca cobraram nada disso. Apenas viviam conforme acreditavam que todo mundo merece chance, que todo mundo tem valor, que todo mundo pode mudar se alguém acreditar primeiro. O Rafael continuou o legado com Clara ao lado. Ampliou a escola, trouxe professores de cidade grande, criou biblioteca pequena, mas funcional. E Beatriz, crescendo no meio disso tudo, aprendeu de cedo que vida com propósito é vida que vale a pena. Com 10 anos, ela já ajudava a avó a ensinar as crianças menores. Com 12, já sabia fazer queijo melhor que muito adulto. E com 15, já tinha decidido que, quando crescesse, ia ser professora e continuar aquela missão. José adoeceu aos 70 anos. Não foi doença dramática, foi só corpo cansado pedindo descanso. Ana cuidou dele. Ele com a mesma dedicação que ele tinha cuidado dela décadas atrás. Levava comida na cama, lia jornal em voz alta. Rafael lia e ela repetia. Conversava sobre os planos da fazenda e numa noite tranquila com Ana, deitada ao lado dele, José disse: eu fiz a escolha certa naquele dia. Ana apertou a mão dele. Nós fizemos juntos. José sorriu. Não tenho arrependimento nenhum. E fechou os olhos em paz, sabendo que tinha vivido vida plena, que tinha amado bem, que tinha feito diferença. Ana chorou a morte do marido, mas não com desespero. Chorou com gratidão. Gratidão por ter tido décadas ao lado de homem bom, que a escolheu quando ninguém escolhia, que a tratou como igual, quando todo mundo tratava como menos, e continuou vivendo, porque ainda tinha trabalho a fazer, ainda tinha gente precisando, ainda tinha legado a deixar. Anos depois, já com o cabelo branco e corpo mais lento, Ana estava sentada na varanda ouvindo Beatriz, agora com 20 anos, contar sobre os planos de abrir outra escola em vila vizinha. Rafael trabalhava no campo, Clara que dava da casa e tudo funcionava como orquestra bem ensaiada. Ana pensou em tudo o que tinha vivido, pensou na mãe e na cega que foi rejeitada pelo pai. Pensou no vaqueiro que a escolheu, pensou no filho que nasceu, no neto que veio, na fazenda que virou mais que terra, virou missão e sente. Ou algo raro, plenitude, não era felicidade real de conto, de fadas, era satisfação profunda de quem lutou, sofreu, venceu e deixou o mundo melhor do que encontrou. Vô, Beatriz chamou, trazem do Ana de volta. Você tá bem? Ana sorriu. Tô ótima, minha filha. Só lembrando da jornada. Beatriz sentou ao lado dela. Valeu a pena? Ana não precisou pensar. Cada segundo, cada lágrima, cada luta. Por que me trouxe até aqui? E aqui é exatamente onde eu devia estar. Se você chegou até aqui, até esse último momento da história de Ana, significa que essa jornada tocou você de alguma forma. Eu queria te convidar para continuar junto comigo,
se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias assim, histórias que mostram que a vida pode mudar, que nunca é tarde, que o que parece fim pá, e ser só recomeço. E olha, deixa um comentário aí dizendo: estou com você até o final. Eu leio todos de verdade e quando vejo essa frase sei que você também acredita que vale a pena ele lutar, que vale a pena perdoar, que vale a pena reconstruir. Isso cria uma conexão entre a gente que vai além do vídeo. Se a história de Ana mexeu com você, deixa o like, não pelo o número, mas porque esse gesto simples me mostra que o trabalho de criar essas histórias está fazendo sentido, está chegando no coração de quem precisa ouvir.